E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a surdez e a comunidade surda. O que que é a surdez? Eu sei que para fonoaudiólogos isso é muito simples, é muito fácil, porque a gente estudou os 4 anos e a gente teve essa parte da surdez, da audiologia em si, mas a gente tem outros profissionais, então só para a gente pincelar, a surdez é uma condição auditiva que pode variar, desde o indivíduo que tem uma perda auditiva leve até mais profunda, né? Isso é feito de acordo com o exame de audiometria e os outros exames audiológicos, ou uma bateria audiológica para facilitar nosso entendimento. E uma pessoa surda, teoricamente, é uma pessoa que apresenta aí dificuldades em ouvir os sons, principalmente aqueles em ambientes com muito ruído ou em frequências mais altas, tá? E é claro, para a gente deixar isso claro, que isso não implica necessariamente que esse indivíduo vai ter uma dificuldade intelectual porque ele teve uma perda auditiva. Isso vai ter, a gente vai ter vários viés que podem levar o indivíduo a ter uma dificuldade intelectual. Mas é claro que se ele tiver um acompanhamento desde pequeno, estimulações, né, ele vai conseguir desenvolver isso normalmente. Inclusive, eu conheço surdos que têm um mestrado, doutorado, então, né, isso não é uma relação que vai impedir o indivíduo de desenvolver ou não. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui da surdez, a surdez como parte da comunidade, ou como identidade surda, ou como cultura surda, tá? Dentro da Libras, dentro da Libras, né, existe essa comunidade que utiliza essa língua, e essa comunidade, ela tem o seu funcionamento um pouco diferente do nosso funcionamento, tá? Então, assim, eles têm a opinião deles, eles lutam bastante pelos direitos deles, né? E isso tá certíssimo. Infelizmente, os locais, ou a maioria dos locais, ainda não são acessíveis. Então, tem essa dificuldade de comunicação que não era para existir, mas ainda existe, né? Porque chega no supermercado, chega no médico, ainda não tem acessibilidade, ainda necessita ter um intérprete para poder o surdo conseguir se comunicar, né? Eu acredito que isso devia ser algo tão normal para a gente durante o dia, ter essa acessibilidade e ainda não temos. E só para lembrar que, assim, dentro dessa comunidade também, como eu disse, tem algumas regras, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que tem uma perda auditiva profunda é implantada, muitos dos surdos que estão inseridos na comunidade não aceitam muito aquele indivíduo que foi implantado, porque, de acordo com o pensamento deles, aquela pessoa que foi implantada, ela não está se aceitando como surda. E é claro que tem dentro da parte dos ouvintes também algumas dificuldades de entendimento, como, por exemplo, eu já conheci muitos surdos, adultos hoje, oralizados, que foram impedidos de utilizar Libras enquanto pequenos ou na adolescência, porque, segundo alguns fonoaudiólogos, iriam inibir a fala. Eu sempre quis acreditar que isso não era verdade, que isso era um correio, aqueles telefones sem fio que deu errado, e no final, gente, isso realmente foi verdade. E era muito triste ouvir isso dos surdos, né? Falarem, olha, queria muito ter aprendido Libras, mas fui impedida. Eu aprendi durante a minha vida adulta e me sinto pertencente à comunidade surda. Então, é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Tem muitos pais que acham que por ter um filho surdo, precisa falar, precisa ser implantado, precisa colocar o aparelho auditivo, ok. Isso melhora muito a qualidade de vida, melhora. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja surda, né? Até porque, assim, a gente sabe que tudo que é utilizado de dispositivo, de coisas que a gente coloca, então, aparelho auditivo, pode quebrar, pode falhar, e aí? Se acontecer isso, a pessoa continua surda. O implante, sei que tem a sua tecnologia mais avançada, mas ainda é um dispositivo. E aí tem os seus riscos de desligar, de acontecer alguma coisa, e aí essa pessoa continua sendo surda. Então, também tem esse viés por parte de ouvintes que não aceitam, porque se a pessoa tá ouvindo, tá ok, mas ela continua surda. E tem a parte da comunidade surda que vê um pouquinho diferente quem acaba sendo implantado por não aceitar essa identidade. Na verdade, isso não tem nada a ver, porque eu conheço vários surdos implantados que eles se veem como surdo e eles discutem entre eles que
é surdo e ponto final, né? Então tem essas diferenças dentro dessa cultura. Eu tô trazendo isso para vocês porque eu acho que é interessante esse conhecimento, esse saber sobre a comunidade surda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os sinais e os gestos, né? Eu já citei um pouquinho anteriormente, né, sobre essa uma das diferenças, né? Então, o que pega mais aqui? A Libras, como a gente já falou anteriormente, ela é uma língua, ela tem a sua estrutura gramatical própria, o que é diferente do gesto. Os gestos são movimentos mais espontâneos, que a gente acaba criando naquele momento, né, naquela situação, e ela não tem um valor tão simbólico quanto a língua de sinais, que tem a sua estrutura, tá? Então, na verdade, a maior diferença é a estrutura linguística mesmo. Então, uma Libras é uma língua, ela tem a sua estrutura, enquanto que os gestos a gente pode criar, e na maioria das vezes a gente acaba criando gestos associado a alguma ação, algum objeto. Então, por exemplo, você está vendo uma pessoa de longe, você quer que a pessoa pegue um copo. Aí a gente associa um gesto naquele momento, né? Um copo. Dentro da língua de sinais, a gente pode usar o copo? Usa o copo também, só que ela precisa de uma estrutura linguística para a gente poder ir complementando isso, certo? Um não anula o outro, porque os gestos são muito importantes também. Muitas das vezes a gente vai criar um gesto naquele momento no atendimento com as crianças autistas, e é muito importante. Se a criança está associando aquele gesto àquela ação, é muito legal. Então, assim, a gente não pode desmerecer os gestos, nem a Libras, né? Mas como o Masterclass é sobre a língua de sinais, é lógico que eu estou falando e dando mais prioridade a essa estrutura linguística, que é a língua de sinais.